Ações são pequenas partes de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio daquela empresa, mesmo que com uma fatia bem pequena. Por exemplo, se uma empresa é dividida em 1 milhão de ações e você compra uma ação, você é dono de 0,0001% dessa empresa. E aí tem essa frase, né, do Warren Buffett. Qualquer frase na internet o pessoal fala que é do Warren Buffett, tá? Mas acredito que essa aqui seja. O mercado de ações é um dispositivo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. É a mais pura verdade, você não precisa ser um grande gênio para ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa ser só paciente, você precisa ter controle emocional, mas você não precisa definitivamente ser, assim, inteligente, ser fera em matemática, esquece, você só precisa ser paciente. Beleza, mas por que as empresas vendem ações? Para levantar recursos e investir no crescimento delas. Então, ao invés de pegar empréstimo, a empresa pega e abre o capital na bolsa de valores, né, que a gente chama isso de IPO, e ela vende parte da empresa dela pro público. Em troca, os investidores esperam valorização e lucros, que tudo isso vai ser explicado, tá? Fica tranquilo. Então, vamos entender o seguinte, uma pequena padaria ali, ela não vai poder abrir capital, ela é uma empresa muito pequena. Só que as empresas, quando vão ficando muito grandes, elas chegam num dado momento, elas passam pela decisão, pô, acho que eu vou abrir meu capital, eu vou abrir ali pro público poder comprar ações da minha empresa, mas a consequência disso é que eu vou ter que abrir meus números, que a gente vai falar mais à frente. Então toda empresa que é listada na Bolsa de Valores, ela tem que revelar os números dela pro mercado, que é assim que a gente toma decisões se a gente vai investir nela. Também dá para usar análise técnica, tá? Eu vou mostrar mais à frente no curso, mas basicamente a empresa abre capital para captar recursos para investir no crescimento dela mesmo. Então, ó, o caso do McDonald's, por exemplo. A parte aqui em vermelho, ó, isso daqui foi entre 1940 e 1969. Então, olha só como o McDonald's foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? E como é que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque em 1965 ele abriu suas ações, né? Abriu seu capital, foi listado na Bolsa de Valores. Quando ele abriu o capital na Bolsa de Valores, um monte de gente falou, pô, um monte de gente igual eu e você, tá? Chegou e falou, pô, quero ser sócio do McDonald's, vou comprar aqui um pouco de ações do McDonald's. Então, um monte de gente foi comprando ações do McDonald's, o McDonald's foi investindo no crescimento, foi se espalhando pelo mundo, e quem comprou as ações do McDonald's se deu bem, tá? Porque é uma ação que paga bastante dividendo, e é evidente, quem comprou nessa época, né, e carregou ao longo de anos, fez uma fortuna. Mas aí você me pergunta, onde as ações são negociadas? Elas são negociadas em bolsas de valores, como a New York Stock Exchange nos Estados Unidos, a Nasdaq, também tem a B3 no Brasil, só que hoje tudo é feito de forma digital por meio de uma corretora de valores. Então, dá uma olhada nessas imagens que estão passando aí, ó, imagens antigas do mercado financeiro. Antigamente realmente era mó gritaria, o pessoal ali querendo executar ordem de compra e venda no ambiente físico ali. Só que hoje em dia a gente pega o nosso computador ou o nosso celular, você literalmente pode ir comprando só pelo seu celular ações, igual aquele zelador, né? Você vai comprando ao longo da vida, você separa uma parte do seu salário e vai comprando ações pelo seu celular e você consegue realmente ficar rico, cara. Então, no mercado de ações, você tem que definir seus objetivos, tá? Você pode ter um segundo salário, que são os dividendos, que eu vou explicar mais à frente. Você pode ter simplesmente uma renda extra ali, né? Que você pega e compra a ação aqui e vende ela um pouco mais caro. Ou você pode ter realmente uma meta de construção patrimonial ali, que é o famoso ficar rico, né? E você realmente consegue fazer isso, tá? Te mostrei o caso desse zelador. É só você ir comprando ao longo da sua vida inteira. E como a gente começa a investir? Então, primeiro você tem que abrir uma conta numa corretora de valores, porque a corretora de valores é o meio de campo entre você e a bolsa de valores. Então, são empresas especializadas, né, nisso, que fazem o meio de campo. A gente não compra assim direto na bolsa de valores, a gente vai por intermédio de uma corretora de valores, a gente põe lá a nossa ordem, né? Então, pô, quero comprar as ações do McDonald's no preço que ela tá saindo hoje. Sei lá quanto tá, $100 uma ação. Então você vai lá, quero comprar nesse preço, é tudo assim, fração de segundos, tá? Você clicou o botão, você comprou as ações do McDonald's por intermédio de uma corretora de valores. Você transfere dinheiro, tá? Da mesma titularidade, então você abriu uma conta numa corretora de valores no seu CPF, você vai fazer uma transferência do seu aplicativo ali do seu banco, da sua titularidade, do seu CPF, você vai fazer a transferência para a corretora. E aí você vai escolher as ações usando análise, que pode ser fundamentalista ou técnica, e você tem que ter estratégias que também vão ser mostradas aqui nesse curso. Beleza, mas como o preço das ações sobe ou desce? Então, em última instância, a gente tá falando aqui de oferta e demanda, tá? Então, se tem mais pressão vendedora do que compradora, o preço cai. Por que eu botei dessa forma? Por que eu não escrevi assim, se tem mais gente querendo vender,
do que mais gente querendo comprar, o preço cai. Porque não é um número de pessoas que importa. Se tem, 10 mil pessoas querendo comprar, mas são pessoas físicas, né? E um grande fundo de investimento querendo vender bilhão, o negócio vai cair. Então não é assim, não é mais gente querendo comprar, o preço sobe. É assim, é mais pressão compradora, tá? Tem mais dinheiro ali entrando, né? A gente diz o seguinte: quando os compradores estão dispostos a pagar cada vez um preço mais alto do que o preço que está saindo agora no mercado, é isso que vai fazer o preço subir. E quando os vendedores estão dispostos a vender suas posições por um preço mais baixo do que o que está saindo agora no mercado, ó, tá $100 a ação do McDonald's. Tem um monte de gente ali agredindo, né, que a gente chama, agredindo o mercado. Ó, eu quero vender, não precisa nem ser a $100. Eu quero sair fora, quero vender essas ações aqui, pode ser até a $99,90. Entendeu? Então, quando tem muita gente, muitos vendedores dispostos a vender pelo preço abaixo do que o preço que está saindo no mercado, é isso que vai fazer pressão para o preço cair. Então, os fatores que influenciam no sobe e desce das ações são ali os resultados das empresas, que a gente vai ver detalhadamente, tá, essa questão. São as notícias, economia, juros, questões políticas, tudo isso vai impactar aí o preço das ações. Então, eu coloquei aqui um touro e um urso, né, porque você já deve saber, o touro no mercado representa a alta e o urso representa a queda. Então, aqui que a gente tem a nossa balança da oferta e demanda. E como se ganha dinheiro com ações? São duas formas principais, tá? Existem outras, mas são duas formas principais para você ganhar dinheiro com ações. Uma é a valorização. Então você comprou as ações a 90, a ação chegou a $100, você vendeu ali, você fez sua grana. E dividendos, que são parte dos lucros das empresas que elas distribuem com os acionistas periodicamente. Então, você comprou a ação de uma empresa que paga dividendos, ficou segurando ela ao longo de meses, alguma hora vai cair um dinheiro na sua conta corrente, sem você fazer nada, tá? Vai cair um dinheiro ali automaticamente, porque você é acionista dessa empresa, você tem essas ações. Então, quando essa empresa chegar e distribuir os lucros dela com os acionistas, você que tem ação vai receber ali um pingado ali na tua conta, um dinheirinho. Outras aqui, né, pode ser, por exemplo, aluguel de ações, mas aí é mais avançado para esse curso iniciante. Tem ações que você vai comprar buscando valorização, tá? Então você quer comprar ela a $10, porque você acredita que um dia ela vai dobrar, vai chegar a $20, você vai dobrar teu dinheiro, vai fazer 100% ali em cima do teu dinheiro. E tem ações que você vai comprar buscando dividendos. Isso daí tem a ver com o seu perfil de investidor, tá? Com os seus objetivos. Então, isso nos traz para o conceito de blue chips e small caps, tá? Blue chips são grandes empresas, empresas mais estáveis, por exemplo, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, a Microsoft, e a gente tem as small caps, que são empresas menores, mais arriscadas, mas com potencial de crescimento, tá? Por exemplo, a Lovesac Company, Lemonade. Então, pra gente não ficar só falando, deixa eu mostrar aqui essas ações. Beleza, estou aqui na plataforma XStation 5, nossa parceira, e eu tenho aqui, ó, ações, stocks. Então eu vou vir aqui em Estados Unidos. Então, olha só, a gente tem aqui a Apple, a gente tem aqui, ó, até a própria Ambev, tá? Que é do Brasil, mas você consegue negociar no exterior, né? O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal na Europa, o pessoal em qualquer lugar do mundo consegue comprar, investir em Ambev através desse negócio chamado ADR, tá? Que é simplesmente a forma de você negociar ações brasileiras lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui, ó, Airbnb. Então, tá vendo? Bastante empresa aqui. Abercrombie. Então, todas essas empresas americanas aqui, ó, você consegue vir e analisar por aqui. Já vou mostrar, tá, tudo, como é que faz para analisar. Então, a gente tá falando aqui de valor versus crescimento. Então, entender a diferença entre ações de valor e ações de crescimento é um dos primeiros passos para você montar uma estratégia de investimento sólida e alinhada com o seu perfil. Ações de valor, value stock, são ações de empresas consolidadas, geralmente grandes, lucrativas, que já passaram pela fase de crescimento acelerado e elas estão baratas em relação ao seu valor real, valor intrínseco, ou seja, o mercado subestima o que elas realmente valem. E aí eu vou te explicar já, tá? Mais à frente eu vou te explicar o que é o tal do PL, tá? Que é um preço baixo em relação ao lucro. E essas ações de valor, elas pagam bons dividendos e pagam com uma boa frequência. Elas têm um fluxo de caixa estável e são empresas muitas vezes maduras, já líderes em seus setores. Ação de valor, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma empresa madura e consolidada. A Coca-Cola existe desde o século XIX, domina o setor de bebidas não alcoólicas há várias décadas.
e a sua participação de mercado, né, o market share dela é muito grande, é uma marca forte, é global e é o tipo de empresa que se mantém estável mesmo em períodos de crise. Então a Coca-Cola ela tem lucros previsíveis e constantes, ela tem uma geração de caixa altamente estável, resultado de um bom portfólio diversificado, seu lucro cresce de forma moderada, sem saltos bruscos, mas com consistência ao longo do tempo. E ela tem um pagamento regular de dividendos, tá? Então a empresa paga dividendos há mais de 60 anos e não apenas paga, como aumenta os dividendos todos os anos, tá? Consecutivamente. Isso torna ela muito atraente para investidores que buscam uma renda passiva. Então, se eu compro Coca-Cola hoje, não é que eu acho que, daqui a um ano, essas ações vão ter triplicado de valor. Isso não vai acontecer. Isso daí você buscaria comprando ações de uma small cap. Quando você investe nas ações da Coca-Cola, você não está buscando, no geral, né? Você não vai estar buscando ali um grande crescimento, uma valorização da cota, dela triplicar, né, de valor. Você está buscando mais ali uma estabilidade e ali uma geração de renda para você, já que ela distribui bastante dividendo, tá? Então, do ponto de vista de perfil do investidor, né, que são os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, ele vai para alguém que prefere segurança, previsibilidade e uma renda passiva. É alguém que busca valor escondido, mesmo que a valorização leve tempo. Beleza, mas e as ações de crescimento, as growth stocks? São ações de empresas com alto potencial de crescimento no futuro. Frequentemente reinvestem os lucros no próprio negócio ao invés de distribuir dividendos. Então, um exemplo é o Airbnb, que é um modelo de negócio inovador, né, escalável. A Airbnb revolucionou o setor de hospedagem com uma plataforma digital que conecta anfitriões e hóspedes. Então, é um modelo de economia compartilhada, permite crescimento com poucos ativos físicos, o que favorece escala rápida e margens altas no futuro. Ela tem um reinvestimento de lucros, então você não vai comprar as ações da Airbnb achando que você vai receber dividendos, tá? Você vai comprar ela com a expectativa de que talvez esse negócio daqui a 10 anos vai estar sendo negociado 10 vezes acima do preço que tu comprou. Então, como toda empresa de crescimento, ela prioriza reinvestir o capital em expansão, inovação, tecnologia e marketing. Isso significa que ela não paga dividendos, o que é típico de growth stocks. Então, o lucro ou prejuízo, né, serve para alimentar o crescimento futuro. E aí a empresa atua globalmente, tem potencial de penetração em mercados ainda pouco explorados. Então, quem procura ações growth, né, que são duas categorias, você tem que decidir, tá? Também assim, não é um ou outro, você pode ter uma parte do seu portfólio de ações de growth, uma parte de dividendos. Tem gente que faz um portfólio ali todo focado em ações growth, tem gente que faz todo focado em dividendos. É uma decisão sua, tá? Então você vai tomar essa decisão se perguntando, eu busco uma renda passiva ou eu busco uma valorização rápida ali, mesmo que eu assuma mais risco. E os riscos? Então, ações podem valorizar, mas também podem desvalorizar. Empresas podem falir, você pode ter grandes perdas financeiras, por isso é importante estudar, diversificar, ter visão de longo prazo e talvez até buscar ajuda profissional. Eu tô aqui só dando uma aula conceitual, nada aqui é recomendação. Então, um exemplo, ações podem desvalorizar, isso daí é o gráfico das lojas americanas, né? O que aconteceu? O negócio derreteu muito e aí já tava caindo muito forte, né? E aí saiu notícia de fraude contábil, fraude fiscal. E aí o negócio, assim, ninguém sabe se vai a zero, ninguém sabe. Mas, assim, quem tá comprado, imagina, comprou essa ação 2 anos atrás, 1 ano atrás, provavelmente, assim, nunca vai ver mais a cor do dinheiro ali que botou, né? Vai ter grandes perdas financeiras. Então, qual é a dica, né? É a famosa diversificação. Você tem 10 mil reais, você não vai pegar 10 mil reais e botar tudo em uma única ação. Imagina, tudo que você tem, você botou em lojas americanas, olha só para esse gráfico, não para de cair. Então a regrinha é o quê? Diversifica. Pega ali, você tem 10 mil reais, você vai botar no máximo 1.000 reais numa loja americana da vida. Porque se ela for a zero, né, vamos dizer, beleza, você tinha 10 mil, você distribuiu em várias ações, comprou Coca-Cola, McDonald's, lojas americanas. Então, lojas americanas você perdeu, beleza, era só 10% do seu dinheiro que estava em lojas americanas, não era o dinheiro inteiro.